Aqui no canal a gente já tem vários vídeos falando sobre oração e da necessidade que nós temos de orar, de buscar a Deus. Nesse vídeo, vamos falar sobre algumas frases que grandes homens de Deus falaram a respeito de oração. Vamos aprender? E sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de transmitir a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E nós vamos continuar falando sobre oração. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Hans von Staden. Essa frase é interessante, né? Ele diz que quando a gente age, a gente colhe o fruto do nosso trabalho, da nossa mão. Mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do agir de Deus. Ou seja, a gente precisa orar para buscar um fortalecimento. A gente sabe fazer muita coisa, a gente é capaz de fazer muita coisa, mas até determinado ponto. E a gente precisa depender de Deus e saber que Ele pode todas as coisas. E é por isso que nós oramos, porque daí nós colhemos os frutos do trabalho de Deus, do agir de Deus em nossas vidas. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Charles Spurgeon. Desafio você pegar agora histórias de avivamentos que aconteceram durante o mundo, na história da Bíblia, enfim, durante toda a humanidade, você vai ver uma coisa em comum. Todos eles praticamente começaram com oração. Algumas pessoas começaram a orar, aquele movimento foi crescendo, mas tudo foi na base de oração. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor. A gente já falou um pouquinho de trabalhar aqui no começo desse vídeo, né? Essa frase aqui do Hudson Taylor diz que quando nós trabalhamos, ou seja, nós, a nossa força, nosso braço. Agora, quando nós oramos, quem trabalha é Deus. E aí está a diferença. Vai ser a necessidade de nós orarmos, porque quando a gente ora, a gente entrega a Deus aquilo que a gente está precisando. E aí Deus trabalha em nossas vidas. Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Sidlow Baxter. Interessante, né? Esse vídeo que eu tô falando aqui pode ser ignorado, os nossos conselhos podem ser ignorados, aquilo que a gente fala pode muito bem ser ignorado, pode ser debatido, enfim, podem se levantar contra aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo, mas a nossa oração é eficaz e alcança as pessoas. As pessoas podem dizer que não quer que você fale nada com elas, mas a oração, você ora pela vida delas e Deus pode fazer grandes coisas por meio da oração, por meio da nossa busca. Deus é poderoso para fazer. Inclusive que a gente continue orando pelas pessoas, orando pelo próximo. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. John Bunyan. Isso aqui é interessante, né? Ele fala que é melhor ter um coração sem palavras, ou seja, um coração sincero diante do Senhor, que talvez não vai ter nada para falar, mas chega com sinceridade na presença de Deus, do que ter palavras sem um coração, ou seja, ter palavras bonitas, coisas que a gente está falando apenas da boca para fora. Então é o entendimento do que a gente está fazendo, se achegar à presença de Deus, ter desejo de chegar à presença de Deus, desejo de buscar a Ele, desejo de ouvir o Senhor, do que simplesmente chegar e falar um monte de palavras bonitas, mas muitas vezes sem entendimento. Acontece muitas vezes a gente cantar e não ter entendimento nenhum daquilo que a gente está falando. É a sinceridade, é buscar a Deus de todo o coração, com verdade naquilo que nós estamos fazendo. Essas são algumas frases que eu resolvi trazer aqui nesse vídeo de grandes homens de Deus falando sobre oração. Enfim, a gente sabe da necessidade que nós temos de orar, de buscar a Deus, é uma ferramenta poderosa que Deus deixou a serviço da igreja e que a igreja deveria usar, de alguma forma, usar este serviço, essa comunicação direta com Deus que a igreja pode desfrutar e que a gente venha aprender do Senhor, além dos textos bíblicos que a gente tem trazido aqui falando sobre oração. Resolvi trazer essas frases aqui para a gente aprender mais, para se inspirar com esses grandes homens de Deus que falavam sobre oração. Ou seja, a gente vê que Jesus Cristo orava, a gente vê que os discípulos lá oravam, os homens de Deus lá na Bíblia oravam, os homens de Deus durante a história oravam e nós, com certeza que nós devemos orar também. Que Deus abençoe a vida de vocês, espero que Deus venha falar poderosamente ao coração de cada um que está vendo esse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês, tem mais vídeos aqui, inclusive sobre oração, para a gente aprender mais. Deus abençoe cada um de vocês e até mais.